Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Primeira Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 7. Amém? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Amém. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Louvado seja Deus! Hoje eles estão celebrando aí a Páscoa. Nós vamos falar sobre isso aqui. Mas hoje eu quero me deter mais nos animais que têm o casco fendido e que são ruminantes. Vou falar de várias coisas aqui relacionadas à Páscoa, mas nós vamos nos deter mais nisto, para a gente aprender aqui. Então a Bíblia deixa clara que Cristo é a nossa Páscoa. Não há necessidade de celebrar Páscoa como os israelitas celebravam. Não, porque Cristo veio e cumpriu toda a lei. Ele foi o Cordeiro Pascal que foi imolado, que foi morto por nós, para pagar a dívida do pecado. Então não há necessidade mais de cumprir rituais, mas de colocar Cristo em nossa vida para que sejamos uma nova massa e celebrar a festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha, um cristão, ele é sincero e verdadeiro. A malícia, a maldade e a hipocrisia, isso são fermentos. Tem que ser lançado fora. As pessoas, elas têm dificuldade em entender sobre a lei e sobre a graça. As pessoas às vezes me perguntam assim: a lei passou, hoje nós devemos viver só a graça. Como é que é isso? A Bíblia ensina assim: o fim da lei é Cristo. Eu e você não conseguimos cumprir a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei, só Cristo conseguiu cumprir toda a lei. Porque quem quiser seguir a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se réu de todos. Ninguém conseguia cumprir a lei. Então tem uma história ilustrativa que narra bem isso aí, como você harmonizar a lei com a graça, o amor com a justiça. Sempre que a pessoa me faz essa pergunta, então eu mando um vídeo que eu tenho desta ilustração para responder. Como é que você harmoniza a lei com a graça, o amor com a justiça? Então havia aí um certo lugar, em um reinado, um rei, que ele era muito bom para o seu povo. Ele era um rei maravilhoso. E o seu reinado era um reinado de paz. Ninguém cometia maldade, ninguém cometia violência, ninguém cometia roubo. Era tudo tranquilo. E ele era um rei maravilhoso para o seu povo. Até que um dia começou a acontecer alguns furtos naquele reinado. E algumas casas começaram a ser furtadas. Aconteceram alguns roubos. E aí trouxeram para o rei e disseram: rei, está acontecendo isto aqui. O rei veio e trouxe uma advertência. Ele passou uma advertência para todos, reuniu o seu povo e passou uma advertência. Disse: por favor,
quem estiver fazendo isto, pare de fazer isto. Não faça isto, por favor. Os furtos e os roubos continuaram acontecendo. Então ele reuniu o seu povo e disse: olha, a pessoa que for pega ou que for pegado praticando isto, vai ter o castigo de 10 chibatadas. Por favor, não faça isso. Quem estiver fazendo, pare. E continuou acontecendo. Então ele reuniu o seu povo e disse: agora o castigo vai aumentar. A pessoa que for descoberta vai sofrer 40 chibatadas em praça pública. Então até que enfim descobriram quem era a pessoa que estava roubando e furtando. Como se não bastasse, era a mãe do rei que estava praticando aqueles furtos. E ela já era uma velha, de quase 80 anos. Ela não ia suportar as chibatadas em praça pública. Se aquela lei, dada pelo próprio rei, fosse aplicada naquela velhinha, ela não suportaria. Ela ia morrer. Preste atenção, se a lei do Velho Testamento fosse aplicada em mim, eu não suportaria, eu morreria. Mas o rei tinha que cumprir sua palavra, e a lei que ele emitiu, o decreto que ele baixou, tinha que ser cumprido. E agora toda a aldeia ficou pensando: e agora como é que ele vai conseguir harmonizar a lei com a graça e o amor com a justiça? Como ele vai fazer? Ele vai ter que cumprir, senão ele não é um rei de palavra. E levar a velhinha para a praça pública, amarrar a velhinha no tronco, e o carrasco estava pronto com a chibata, até que ele chegou e disse: um momento. Ele tirou o seu casaco, chegou onde estava sua mãe, colocou o casaco sobre a sua mãe, abraçou sobre a sua mãe que estava no tronco e disse para o carrasco: agora pode cumprir a lei. Ele tomou as chibatadas no lugar de sua mãe. Ele cumpriu a lei no lugar de sua mãe, porque sua mãe não suportaria as 40 chibatadas. E foi isso que Cristo fez. Ele sabia que nós não éramos capazes de cumprir a lei, porque havia 613 pontos na lei, e quem quiser cumprir a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se réu de todos. Não tinha como, mas Cristo veio, tomou o nosso lugar, cumpriu a lei, harmonizou o amor com a justiça, porque a justiça tinha que ser feita, as chibatadas tinham que ser dadas. Mas ele tomou o lugar de sua mãe. Sendo assim, ele salvou a sua mãe da morte. Toda a aldeia naquele dia ficou assim, atônita, de ver como é que um homem tem tanta sabedoria para harmonizar o amor com a justiça, para fazer uma lei ser cumprida daquela maneira. E Cristo era tão sábio que ele veio tomar as dores da lei. Tomou o meu pecado, tomou o seu, tomou as enfermidades, tomou tudo para ele no nosso lugar, porque nós não suportaríamos cumprir a lei. O que as pessoas precisam entender é que nós não cumpriríamos a lei, mas hoje nós cumprimos a lei. Como? Em Cristo, porque Cristo tomou o nosso lugar. Vocês estão entendendo como é que é? Cristo tomou o meu lugar para que eu fosse grato a Ele, obedecesse a sua palavra. Mas existe uma desgraça chamada Igreja Católica, e tem as filhas delas espalhadas por aí, que transgride as Escrituras. Tudo
que é de catolicismo é contrário às Escrituras, é blasfêmia contra as Escrituras. A Bíblia diz que a Páscoa, a primeira Páscoa foi realizada com o quê? Com a morte de um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano. No 14º dia do mês de abril, a primeira Páscoa, 14º dia no entardecer, que já é o 15º, já é o 15º dia do mês de abril, ali estava eles comendo o cordeiro dentro da sua casa e o sangue nos umbrais das portas, para que a morte, o anjo da morte, quando viesse, ele veria o sangue, iria ver o sangue e passaria por cima. Isto é o que quer dizer a palavra Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passagem. A morte vem, lá vem a morte, o anjo da morte vem. Mas aí viu o sangue nos umbrais, aí dizia, aqui eu não posso entrar nessa casa porque ela está protegida. Ela tem o sinal, o sangue vos será por sinal. O sangue de quem? Do Cordeiro. Então você aplica o sangue do Cordeiro Jesus em sua vida e você está protegido da morte. A morte não pode entrar, porque morte é separação. Mesmo que eu vá embora neste corpo aqui, meu corpo desça para a sepultura, mas minha alma vai se encontrar com Deus e eu viverei com Deus eternamente. Então eu não morro. Jesus diz: cristãos não morrem. Cristãos só passa, os cristãos, os filhos de Deus só passa desta para melhor. Não é um louco que tem aí que disse que dia 30 o anjo da morte ia passar pela rua matando todo mundo que tivesse. Fecha a porta, fecha a janela, fecha isso, fecha aquilo. Ora aí, porta e janela impede de demônio entrar. Mas o sangue de Cristo impede. Coloque o sangue, aplique o sangue que você tem vida e a morte não vai chegar na sua tenda, porque o sangue de Cristo te protege. Mas Deus falou comigo chorando. Essa lamúria, essa besteira. Gente, aqui está a verdade, ó. Aqui, ó. Deus falou comigo que vai acontecer isso e aquilo. Tem gente que acredita numa coisa desta. Porque as pessoas são sem revelação, gente. Se eu soubesse que porta e janela impediria o demônio entrar, eu ia construir 5 lajes para ver se o demônio não entrava. Vocês estão entendendo? O profeta lembrando disse: se eu soubesse que se fosse para construir qualquer coisa nesta terra, para proteger toda a minha família da morte, eu iria viver para construir o que fosse necessário para livrar minha família da morte. Mas isso não tem condições. Todos nós teremos que partir um dia, mas lá dentro tem uma alma, e a alma pode estar garantida através de quem? Do sangue. Só o sangue que nos livra da morte. Amém. Então esta igreja pegou e fez assim, ó, a igreja católica. Ao invés de dizer a Páscoa é um cordeiro, porque o nosso cordeiro foi morto lá no Calvário. E Páscoa quer dizer passagem. Passagem do cativeiro, da escravidão para a libertação. Passagem da morte para a vida. A morte passa por cima, passagem. A morte veio, viu o sangue, passou. Então é passagem. É a saída do Egito, do mundo, em direção à terra prometida. Páscoa é a saída do cativeiro, da escravidão, do pecado, para uma vida livre em Cristo. Isto quer dizer Páscoa, passagem. Só celebra Páscoa quem um dia foi escravo. Eu fui escravo do pecado, você foi escravo do pecado, hoje eu estou celebrando a Páscoa. Não é comendo um ovinho de Páscoa ou isso aqui não. É Cristo, minha Páscoa, meu cordeiro foi morto e o sangue dele está aplicado aqui. Então eu celebro Páscoa. Eu lembro do memorial lá no Calvário, quando ele foi o cordeiro sacrificado por mim, pelos meus pecados. Essa é minha Páscoa. É a lembrança do Calvário, do maior memorial que existe na terra.
O maior memorial, William Branham disse, aquele dia no Calvário foi o maior memorial que existe na Terra, foi o maior dia que existe na Terra, porque naquele dia o Cordeiro estava sendo sacrificado pelos meus pecados e pelos seus pecados. Pagando a dívida, pagando o preço do pecado. Tetelestai, está consumado. Paguei a dívida, meu filho, você é escravo se quiser. Porque eu paguei toda a dívida das... Você só é escravo se você quiser. Amém? Amém. Mas aí vem a Igreja Católica e bota coelhinho da Páscoa. Olha só. Coelho da Páscoa. O que tem a ver coelho com a Páscoa? Páscoa era uma festa que ficaria como memorial, lá em Êxodo capítulo 12. Era memorial solene. A Páscoa lá de Israel fez Israel ganhar uma identidade. Passaria a ser uma nação. A Páscoa para nós é Cristo, nosso Cordeiro, que foi morto por nós. E nos daria uma identidade. A identidade é sua igreja. Então, veja só. Só celebra Páscoa, como eu disse, quem era prisioneiro, quem estava no Egito, quem estava no pecado. Saí do pecado, agora estou celebrando Páscoa. Não comendo um ovinho de Páscoa, ou matando um cordeiro, um animal, não. Mas lembrando do que Cristo fez por mim lá no Calvário. Agora mesmo eu estou celebrando essa Páscoa. Eu estou lembrando daquele memorial. Eu estou lembrando do que Ele fez lá. Daquele cordeiro que estava sendo sacrificado por nós. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos em frente, né? Olha só. Levítico capítulo 11. Eu vou até abrir aqui, mas vocês podem escutar aí. Diz assim, você vai ver que o que coelho tem a ver com Páscoa? Nada. Coelho é um animal imundo. Olha só. Falou o Senhor a Moisés, eu quero trazer isso aqui para vocês, dos animais que têm os casco fendido e é ruminante. Falou o Senhor a Moisés e a Arão dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, estes são os animais que comereis dentre de todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas ou casco fendido e que unhas divididas e que rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unha fendida. O camelo rumina, mas não tem casco fendido. É imundo. O coelho rumina, mas não tem casco fendido. É imundo. A lebre rumina, mas não tem casco fendido. É imundo. Também o porco, porque tem o casco fendido, mas não rumina. É imundo. Olha só. Um animal, para ser puro, ele tem que ter o casco dividido, fendido, e ser ruminante. E ruminar. A gente chama remoer, né? Remói. Se não for desta forma, ele não é um animal puro. Esse animal você pode pegar ele em qualquer lugar e matar e comer a sua carne, que ele é puro. Então você tem o boi, você tem o carneiro, você tem a cabra. São animais puros, animais limpos. Cristo teria que ser representado por um animal limpo, porque ele é puro, ele é santo, ele é limpo. Amém? Pilatos olhou para ele e disse assim, eu não vejo culpa neste homem. Por quê? Porque aquele era o Cordeiro de Deus que iria se sacrificar por nós e nele não havia nenhuma culpa, nenhuma mancha de pecado. Mas aí vem essa desgraça da Igreja Católica e representa a Páscoa como um coelho, quando a Bíblia está dizendo que o coelho é um animal imundo. Estão entendendo?
Ele cumpre só um requisito, tem que cumprir os dois, tem que ter o casco dividido e ser ruminante. O animal ruminante é aquele que tem dois estômagos. O primeiro ele come, engole. Depois, quando ele se deita, ele volta aquilo e remoe aquilo, rumina e depois desce. Ele foi feito desta forma justamente porque este animal, para se livrar do predador, ele só come e engole. Então quando o predador viesse para pegar ele poderia correr livremente. Então, Cristo foi representado como um cordeiro, casco fendido e ruminante. Dos animais terrestres, o mais limpo e o mais puro e o mais simples que existe é o cordeiro. Então Cristo foi representado como um cordeiro. Ruminar é boca, casco é pé. Agora, isso aplicado ao cristão é assim, ó, os filhos de Deus, eles têm duas características fortes nele. Que é conduta correta, pé, e linguagem sã. Boca e pé. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão com sono? Amém? Amém? Boca e pé. A Bíblia diz que o cristão ele tem que cumprir esses dois requisitos. Porque tem pessoas que têm uma linguagem tremenda, uma linguagem maravilhosa, uma linguagem educada, mas a sua conduta é errada. Quantas pessoas que tem no mundo que tem educação, tem isso e aquilo, mas por outro lado pratica adultério, pratica isso, pratica aquilo, a sua conduta é totalmente imoral. Quantos outros que às vezes têm uma conduta correta, mas a sua linguagem é totalmente suja e nojenta. Então o cristão ele tem que ter os dois. Casco fendido, conduta, e ruminante, boca. O cristão sabe o que come. Ele se alimenta da palavra, ele engole a palavra, ele se fortalece da palavra para poder vencer o inimigo, Satanás, que vem tentar pegar esse cristão. Ele está firme com a palavra, ele tem se alimentado da palavra. Amém. É assim que o cristão faz. O porco, ele é um animal imundo, apesar dele ter o casco fendido, mas ele não rumina. Ele come qualquer coisa, ele come fezes, ele come sujeira, come isso, come aquilo. Não, cristão não está no mundo para se alimentar de sujeira, não. Cristão é cordeiro, é para se alimentar de pasto bom, de capim, de coisa boa. Sabe o que é? Da palavra revelada, da palavra verdadeira. O cristão se alimenta daquilo que é bom, porque ele é cordeiro. O meu Cristo é puro, é cordeiro. A Igreja Católica bota um coelho, mas o meu Cristo é cordeiro. Então veja só, aqui não há fermento. Aqui é a nova massa, aqui não tem fermento de pecado. Fermento simboliza pecado. Olha as igrejas evangélicas aí, quando vão celebrar a ceia, pegam um pão fermentado cheio de fermento, quinca, e bota lá e o povo come. Por quê? Porque o Cristo deles está todo fermentado, mas o meu Cristo não está fermentado, é a nova massa. Nós celebramos festa com a nova massa sem fermento. Fermento simboliza pecado, hipocrisia, maldade, malícia, tudo isso. Cristão verdadeiro tem que estar livre de qualquer fermento que não presta. Amém? Então você tem assim, Páscoa, coelho ou cordeiro? Páscoa, o cordeiro Jesus ou o coelho chamado Barrabás? Quem as pessoas estão escolhendo hoje? O coelho,
as pessoas escolhem o coelho. O Sinédrio pegou Jesus e levou até Pilatos, empurrou Jesus para Pilatos. Aí Pilatos olhou para Jesus e disse: bom, eu não vejo culpa nesse homem. É claro que tinha que se cumprir o que estava lá no Velho Testamento do Cordeiro puro, limpo, sem pecado, sem mancha, sem culpa. Mas era um inocente que iria morrer por nós. Um inocente que iria morrer por nós. Agora eu posso me movimentar, certo? Com o microfone sem fio eu posso me movimentar agora. Um inocente que iria morrer por nós. Sem pecado, sem mancha, sem culpa. Mas o Sinédrio veio e empurrou Jesus para Pilatos. Pilatos disse: olha, ele é da jurisdição de Herodes. Eu vou mandar ele para Herodes. Para Herodes da Galileia, eu vou mandar ele para lá, para Herodes cuidar disto. Quando chega lá, diz Herodes estava alegre, que queria ver Jesus. Eu quero ver esse homem, porque eu quero um sinal, eu quero que minha vida mude, eu quero que tenha um carrão bom, uma casa boa, sabe? Eu preciso disso aqui, eu estou necessitando disso, eu estou precisando disto. Não é isso que Jesus veio trazer para o mundo, ele veio trazer salvação, pagar o preço, pagar a dívida do pecado. Aí Herodes estava alegre. Eu quero ver ele. Ei, faça um sinal para mim, faça um sinal. Muda a minha vida, me dê isso para mim, me dê isso para mim, me dê isso para mim. Eu quero Jesus. O povo quer Jesus hoje, sabe para quê? Só para milagres, prodígios, maravilha, mudança de vida. Eu quero Jesus para ter vida eterna, salvação, herança. Agora é nova cidade santa. É isso que ele vai me dar. Aí Jesus não fez nenhum sinal diante de Herodes. Diz a Bíblia que ele guardou o silêncio. Aí Herodes disse: já que ele não faz isso mesmo, já que tu não faz nada, tu não muda a minha vida, tu não me dá isso, não me dá aquilo, não quero tu aqui não, manda ele de volta para Pilatos. É assim que as pessoas estão fazendo com Jesus. O Sinédrio pegou, empurrou para Pilatos. Pilatos mandou para Herodes. Herodes mandou para Pilatos de volta. E Pilatos manda para o povo e o povo diz: crucificam. E o povo diz: crucifica. Não fique triste se as pessoas estão crucificando Jesus. Se as pessoas não querem Jesus, não fique triste por isso, porque já aconteceu lá. Amém. Jesus não é para Herodes nem para Pilatos, não. Jesus é para mim. Amém. Se ele veio para mim, eu quero agarrar ele, eu quero segurar ele, eu quero estar com ele, porque ele tem vida eterna. Pilatos teve a chance, empurrou para Herodes. Herodes teve a chance, empurrou para Pilatos. Pilatos empurrou para o povo e o povo disse: crucifica. Estão entendendo como é que o mundo está? Dessa forma. Aí, o que é que vocês querem? Aqui eu tenho um prisioneiro, um coelho, um imundo, um salteador, está aqui. Está aqui o coelho aqui. Barrabás. E aqui deste lado está um cordeiro puro, manso, santo, verdadeiro. Quem é que vocês querem que eu solte? O coelho ou o cordeiro? Vai fazer essa pergunta na Páscoa hoje. O que é que vocês querem? A palavra de Deus ou quer um ovinho de Páscoa? Eles vão dizer: um ovinho de Páscoa. Amém, irmãos? Amém. Vocês querem o quê? O cordeiro ou querem o coelho? O salteador, o ladrão? Aí o povo diz: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás. Dá-nos Barrabás. E o que é que eu faço com Jesus? Pilatos disse: crucificam. O que é que as pessoas querem hoje, gente? As pessoas querem a religião, querem o mundo, querem vida falsa, fácil. Eles não querem Jesus. Então as pessoas escolheram o coelho. O imundo estava ali, o puro estava aqui, mas as pessoas resolveram ficar com Barrabás. A unanimidade é burra, gente. A maioria das pessoas que faz suas escolhas é burra.
É a minoria que faz a escolha certa. São poucas pessoas que fazem a escolha certa. Por que esse mundo está desse jeito aí, parecendo uma ditadura com esses governadores? Porque o povo escolheu esses homens para estar no poder. Então aguente as consequências. Vocês estão entendendo? Amém. Vamos ficar vivo, que é o nosso primeiro culto, né? Aqui, depois da volta. Amém. Então, aguente as consequências. Eu preferi ficar com Jesus. Eu quero o Cordeiro. Eu quero ficar com Jesus, com o Cordeiro. Não, eu não vou empurrar Jesus para outra pessoa dizer assim. Não, as pessoas assim, você manda Jesus para as pessoas, evangeliza, leva Jesus para as pessoas dizem, não, Jesus é para o drogado, o bêbado. Isso, não, eu tenho uma vidinha boa, uma moral boa. Jesus é para você. Jesus é para mim, Jesus é para você. Receba, segure, agarre, porque Ele é a verdade. Pilatos perguntou, quem é a verdade? Estava frente a frente com a verdade e rejeitou a verdade. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Então é assim, ó. Eu separei aqui alguns versículos, só para a gente concluir aqui. Olha só. A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu. Aquele pão sem fermento. Partiu e deu aos seus discípulos. Pão sem fermento. Ele diz, fazei isto em memória de mim. Toda vez que eu celebro a ceia, eu trago minha lembrança do Calvário, daquele memorial que Ele se sacrificou por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Agora veja, aqui só para os animais aqui, para a gente coisar. Para a gente concluir, o cristão tem que ter uma linguagem ruminante, se alimentar daquilo que é bom, uma linguagem verdadeira, uma linguagem sã. E tem que ter pés, uma conduta correta, para ele ser limpo. Está entendendo? Para ser limpo. Tem que cumprir os dois requisitos. Aí Jó disse assim, Jó 27,4 diz, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Isso é que deve-se ter o cristão. Amém. Nem propagar injustiça e nem falar engano. Isso é do cristão. Mateus diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Mas o cristão que é cordeiro tem que falar coisas boas, porque ele é bom. Jesus nos fez bom. Não que eu fosse bom, mas Jesus me fez bom. Como pode falar coisas boas sendo mal? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Cristão tem que ter, a boca dele tem que ser policiada. E se falar alguma coisa errada, pede perdão. Estão entendendo? Pede perdão. Conduta, pés e linguagem sã, linguagem verdadeira. Vamos lá, para eu concluir aqui. Efésios 4,25 diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. O que é que um cristão fala? A verdade. Efésios 4,29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente que for boa para edificação. Colossenses 3,7 diz, agora, porém, despojando-vos igualmente de toda ira, indignação, malícia, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns para os outros. Cristãos não têm linguagem obscena. Estão entendendo? Amém. Tiago diz, se alguém supõe-se religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, este é varão perfeito.
Então, animais têm casco fendido, aponta para a nossa conduta. Jesus tinha uma conduta maravilhosa, um caráter sem igual. E ruminar boca. O que ele falava. O que era que Jesus falava? Jesus disse, as minhas palavras são o quê? São palavras de vida eterna. Por isso que ele era puro, santo, limpo. E era representado pelo Cordeiro. Então, isso é tremendo. Nós escolhemos o Cordeiro, Cristo. Então não deve haver fermento entre nós. Não. Nenhum fermento de fariseu e nenhum fermento de maldade, de malícia e de hipocrisia. Lançar fora o velho fermento e ser uma nova massa. Uma massa sem fermento. Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. Qual é a nossa Páscoa hoje? Cristo. Amém.